Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódio de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao 24º episódio da primeira temporada, intitulado Conspiração. Tá? Esse episódio, ele é muito estranho, por quê? Porque ele vai trabalhar demais a vibe, né, do suspense, do terror, vai colocar a ficção científica para segundo, talvez para terceiro plano, né? E me pareceu que eles quiseram fazer um episódio muito carregado nas tintas, nessa coisa do suspense e do terror, por quê? Como se fosse meio que para compensar, entendeu? A monotonia que a gente viu em alguns episódios da primeira temporada, né? Que a primeira temporada ela sempre foi muito criticada, né, pelos fãs, coisa e tal, que era uma temporada muito chata, coisa e tal. E de repente esse 24º, né, e penúltimo episódio da primeira temporada, ele meio que sai da curva, ele meio que destoa geral, né? Ele é uma carregação nas tintas total de um gênero que a gente não vê muito em Jornada nas Estrelas, que é a coisa do suspense e do terror, né? Mas ele vai ter, esse episódio ele vai ter uma origem, entendeu? No 18º episódio do Rito de Passagem, né? Quando o Almirante Queen, né, comentou, né, com o Picard, né, que ele sentia que alguma coisa estranha estava ocorrendo com a Federação, mas ele ainda não tinha muita ideia do que era, essa coisa ainda estava sendo investigada, etc. Né? Como é que o episódio começa? Né? O Picard ele recebe uma transmissão, entendeu? Totalmente codificada, totalmente secreta de um amigo dele chamado Walker, né? Que pede para ele se encontrar num planeta abandonado, né? E aí o Picard se encontra com esse Walker, né? Que é um amigo dele de longa data, né? E também se encontra com mais dois capitães da Federação, né? E aí o Walker faz uma série de perguntas, né? Os outros dois capitães apontando Phaser para o Picard, né? Ele faz uma série de perguntas para o Picard, né? Para ele ter certeza de que o Picard, né? Perguntas pessoais, né? Porque os dois são amigos de longa data, né? Porque o Picard, para ter certeza de que o Picard é dele mesmo, né? E ele começa a dizer que existe, entendeu? Uma coisa muito estranha acontecendo na Frota Estelar, tá havendo uma troca de pessoal muito grande, isso tem uma ligação muito grande com o alto comando da Frota Estelar e que essa coisa está muito suspeita. O Picard não dá muita ideia num primeiro momento. O Picard acha que são suspeitas que precisam de um pouco mais de fundamentação, né? E aí o Walker só fala para Picard tomar cuidado, que ele acha que a Enterprise pode ser um alvo, coisa e tal, né? E que o Picard fique se comunicando com ele, né? Quando o Picard manda, né, a Enterprise ir para o planeta para o qual ela estava indo originalmente, né, que ela estava em missão a um planeta e ela foi desviada por causa desse chamado do Walker, né, o Worf ele identifica um distúrbio, né, perto do planeta onde o Picard tinha ido conversar com o Walker, né, e eles encontram escombros, né, da nave do Walker, né, quer dizer, a nave do Walker foi explodida, né, e aí sim o Picard começa a desconfiar de que existe alguma coisa de errado, né. Ele pede para o Data analisar os dados, né, as ordens, né, os comandos da Frota Estelar nos últimos 6 meses, né, e o Data ele encontra realmente um padrão estranho, ele encontra realmente ali uma troca, né, de pessoal no comando e que tem uma ligação muito íntima isso com o alto comando da Frota Estelar, né? E o Picard decide ir até a Terra, né, até o alto comando da Frota Estelar para ver o que está acontecendo, né? Quando ele entra em contato com o alto comando da Frota Estelar, está o Almirante Queen lá, né? E aí eles organizam um jantar, né, para o Picard ir, né, no caso, né? E o Almirante Queen pede para conversar com ele em separado, né? Então, quer dizer, o Picard já está percebendo que o Almirante Queen está do lado deles, né? Está do lado da Enterprise, né? Porque o Almirante Queen é que tinha, né, avisado que alguma coisa de estranha estava acontecendo. Mas quando o Almirante Queen chega à Enterprise para conversar com o Picard, né? O Picard percebe, né, que o Almirante Queen está se comportando de uma forma muito estranha, e aí ele começa a desconfiar do Almirante Queen e pede para o Riker ficar de olho em cima do Almirante Queen, que ele vai, e o Almirante Queen vai começar a se comportar de uma forma muito estranha. Ele tem uma maleta com um bichinho dentro, né, um bichinho todo feio lá dentro, lá, né, que lembra muito aquele bichinho que a gente viu em Ilha de Khan, né, que entrou na orelha do Chekhov, né, lembrava muito, só que ele é mais... Ele tem a mesma, vamos dizer assim, formato, só que ele tem uma corzinha mais azulzinha ali, coisa e tal. E aí o que acontece, né?
Esse Almirante Queen, ele começa a descer o cacete no Riker, desce o cacete no LaForge, desce o cacete até no Worf, né? Então ele é um senhor de idade, né? Perto desses três aí, né? E ele está realmente possuído por alguma coisa, né? Só que aí a nossa doutora Crusher, né? Pega o phaser, passa fogo no nosso almirante aí, né? No caso, né? E o almirante resiste, ela aumenta o phaser até tá na posição de matar, e aí sim que ela consegue fazer o almirante desmaiar. E aí ela percebe que na nuca do almirante tem um rabinho, ela vê que esse rabinho é um bicho, né, que é o tal do bichinho, né, que tá acoplado ao córtex cerebral do nosso Queen, né. Então ela vai comunicar tudo isso ao Picard, que está indo lá jantar com os almirantes, né, e quando os almirantes vão jantar, os almirantes estão comendo umas larvinhas, né. Então já está bem claro ali, né, que todo aquele povo ali, né, inclusive uma das capitãs que estava lá com o Walker, né, conversando com o Picard, que eles estão possuídos por esse bichinho aí, no caso, né. E aí o Riker desce para a superfície, né, o Picard, quando percebe aquele jantar, ele fica todo enojado com aquelas larvinhas lá, ele se levanta, se afasta e dá de cara com o Riker. E o Riker, né, vai para cima do Picard como se tivesse possuído pelo bicho também, né, no caso. Mas na verdade o que acontece? O Riker estava fingindo que estava possuído pelo bicho, né? Foi um truque lá, né, que a doutora Crusher fez até uma parada meio que estética lá para fingir que ele estava possuído pelo bicho, né? E aí, nesse momento, né, o Riker ele acaba, vamos dizer assim, salvando o Picard daquela situação, ele acaba começando a atirar, né, com phaser em cima dos almirantes, coisa e tal. E à medida que ele vai atirando nas pessoas, as pessoas vão caindo desmaiadas no chão, né? O bichinho sai, né, de dentro da boca dessas pessoas, um negócio bem, bem nojento ali, coisa e tal, né? E aí um dos almirantes é alvejado no corredor lá do QG da frota, né? E esse bichinho ele vai correndo para uma sala, né? E quando ele chega, quando o Riker e o Picard chegam a essa sala, né, eles encontram o Remick, né? Que foi um outro personagem que a gente também viu no episódio 18 da primeira temporada, Rito de Passagem, né? E aí o Remick é o cara que tá, entendeu? Vamos dizer assim, controlando todos esses bichinhos, né? O bichinho sobe, né, num stop motion lá muito do fajuto lá na perna do Remick, né? E depois fica aquele bonequinho de plástico lá que acaba entrando, né, na boca do Remick, o Remick engole e o Remick começa a falar que eles não estão entendendo nada, que essa espécie que está invadindo as pessoas, ela veio para ter uma coexistência pacífica, que não quer fazer mal a ninguém. Mas é claro, né, que o Picard e o Riker não caíram nesse papo, né, e passaram fogo nesse Remick, né, até pulverizar a cabeça do homem, ficou o cara lá sem cabeça lá. E aí o que acontece? O corpo dele começou a pegar fogo aqui, né? E aí saiu um bichão, né? Que era o, vamos dizer assim, o mestre dos bichos lá, desses bichinhos, coisa e tal, berrando lá, né? E o Picard e o Riker foram lá e pulverizaram esse bicho. Quer dizer, é um episódio que tem muito essa toada de terror, né? Coisa e tal, né? Aquelas músicas assim, todas distorcidas de filmes de terror, né? Quando o Queen estava descendo o cacete lá no Riker, no LaForge, no Worf, coisa e tal, né? Teve uma hora muito engraçada também, né, que o Riker estava desmaiado na enfermaria, num leito lá, e a Crusher estava lá examinando o Queen, e de repente você vê a câmera chegando assim por trás da Crusher, né, e de repente o que acontece? Só aparece aquela mão tocando no ombro da Crusher, a Crusher toma aquele susto, né, bem com aquela tensão de terror mesmo, mas era o Riker que estava acordado, né, que queria falar com ela, coisa e tal, né. Então quer dizer, é um filme que, é um episódio que, pô, tipo assim, foi uma coisa meio boba, né? Efeitos especiais, vamos dizer assim, de stop motion, para vocês terem uma ideia, entendeu? Uns bonequinhos lá, você usava uns bonequinhos de borracha lá, coisa e tal, né? Parecia uma fita B de terror, né? Na nossa visão de hoje, parece uma fita B de terror muito da mal feita e muito da cafona, né? E esse episódio ele ficou muito com essa cara, né? Como se eles estivessem ali fazendo um esforço, entendeu, para a primeira temporada ficar mais interessante, mas foi um esforço que acabou, sabe aquela sensação de tiro que saiu pela culatra, né? O episódio ele tinha até uma proposta interessante, porque se você vê uma conspiração dentro da Federação, entendeu, você começa a enxergar alguns ares de distopia também na primeira temporada de TNG. Mas essa coisa logo se desvaneceu quando ficou bem claro, né, que essa conspiração ela era mais, né, de uma invasão de uma espécie
alienígena. E acabou a distopia totalmente, né, no caso, né. E é interessante que no final do episódio também, né, parece, né, que essa espécie alienígena ela manda um sinal, né, para uma região inexplorada da galáxia, tipo assim, ó, a Terra está aqui, coisa e tal, como se isso fosse ser usado, entendeu, em episódios, né, posteriores. Eu não sou um trekker assim, muito dedicado, muito aplicado, que revê as temporadas 10.000 vezes, né, como outros trekkers que existem por aí, muitos mais aplicados do que eu, entendeu? Mas eu confesso a vocês, eu já devo ter visto e revisto umas 2 ou 3 vezes toda a temporada de TNG só, né, nesses últimos 30 anos, né? E eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não me lembro desse arco aí, dessa história ela ter sido, vamos dizer assim, retomada não, tá? Se alguém se lembra disso, pode até botar nos comentários desse vídeo aqui que eu vou ficar muito agradecido, tá? Mas é mais ou menos isso que eu tinha para falar, né? Vou desejando vida longa e próspera a todos aqui, tá? O texto sobre esse episódio de conspiração vai estar na Batata Espacial, tá? E não deixem de se inscrever, comentar, compartilhar, entendeu? O Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá? Um abração, fui e até a próxima.